Agora com a palavra, por gentileza, o nosso presidente da FEComércio Amazonas. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a todos. Evidentemente que o assunto é recorrente, mas eu gostaria de fazer uma abordagem que entendo que estão distorcendo o desenvolvimento da Amazônia com sofismas permanentes. Sofisma número 1, de que a Amazônia tem que ser preservada e que a 319 virá trazer devastação. Eu cito um exemplo muito claro e muito simples. Nós temos a rodovia que liga Manaus a Boa Vista. E não houve nenhuma devastação. O general é testemunha disso. Então, é sofisma, são brigas por mercado e colonialismo interno. Nada mais, nada menos do que isso. Devo lembrar também um pouco da história deste país. A Amazônia, desde o seu descobrimento, foi preservada pelos portugueses e depois da União das Coroas Ibéricas, de 1580 a 1640, os espanhóis percorreram o vale do rio Amazonas, explorando até próximo e até as fronteiras dos países limítrofes a nós, mas também preservaram essa região. Só depois que estiveram aqui, na nossa região, a literatura que se chamou dos viajantes e que fizeram um levantamento claro e preciso sobre a Amazônia, fundamentalmente, nós tivemos vários franceses, alemães e ingleses, é que começou a se ter a noção exata da grandiosidade da Amazônia, da sua biodiversidade e do tamanho do seu território. Só para ilustrar os senhores, abstraindo-se de se falar de todos os outros estados da Amazônia, só o estado do Amazonas é o segundo maior território da América do Sul, excluindo-se o Brasil. O estado do Amazonas tem mais área territorial do que todos eles, à exceção da Argentina. O estado do Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Nenhum outro país limítrofe a nós tem isso, a não ser a Argentina, que não faz limites com a Amazônia. Então, esses fatores são extremamente importantes. E me deixa absolutamente feliz e tranquilo de ouvir que você tem que pensar a Amazônia como um todo e não como parte, de se ter uma preocupação apenas do seu estado. O nosso estado é a Amazônia e o nosso sentimento é amazônico. Então, a nossa visão é essa. Eu gostaria agora de cumprimentar o vice-governador Daniel, que eu tive muito prazer em recebê-lo lá na sede da Federação do Comércio, tratando da integração da Amazônia com representantes do Equador. Quero cumprimentar o presidente Léo Moraes, o Marão de Carvalho, que sim, parece que não está presente no momento, o general Costa Neves, o deputado Ribamar Araújo, que há muitos anos milita na defesa desses interesses, o meu dileto amigo Marcelo Tomé, a Rebeca Garcia, que é praticamente da família, é uma amizade de centenária, ao doutor Ranieri Coelho, que é uma figura notável aqui, que pontifica no desenvolvimento do grande comércio de Rondônia, o ilustre representante da Federação das Associações Comerciais,
o presidente da Federação da Agricultura, cujo o desenvolvimento agrícola desse Estado nos leva a ter o respeito e a admiração, e dizer ao presidente da Federação da Agricultura e das indústrias do Estado de Rondônia, que, Marcelo, você ganhou mais de 200 mil consumidores. O Estado do Amazonas, a cidade de Manaus, hoje tem 2 milhões e 200 mil habitantes. Se você aditar o Estado de Roraima, vocês têm um mercado de 3 milhões de habitantes que se encontra absolutamente abandonado, que não tem produção agrícola. Essa produção agrícola, vocês vão ter um mercado fácil de 12 horas de transporte rodoviário para atingir esses mercados que não têm produção agrícola. Nós não temos produção agrícola. A Zona Franca de Manaus, criada pelo Decreto-Lei 288, estabelecia área de livre comércio, industrial, comercial e agrícola. A agricultura foi esquecida. Então, você tem um mercado de 4 milhões de habitantes no estado do Amazonas, mais 700 mil habitantes, 750, no estado de Roraima, que não tem produção. Essa produção é toda do estado de Rondônia, com muito prazer. E eu iria também acrescentar o seguinte, e isso interessa particularmente a doutora Rebeca. Hoje, o maior PIB da América do Sul, depois do Brasil, não é mais a Argentina, é a Colômbia. Hoje, a maior população depois do Brasil também não é mais a Argentina, é a Colômbia. Um país com crescimento fantástico, juntamente com o Peru. Esses mercados, a Zona Franca de Manaus, vai ter que explorar. Nós vamos ter que entrar lá, Marcelo, através da Rebeca. As indústrias da Amazônia terão que dar vazão à sua produção. O modelo Zona Franca foi criado no primeiro momento em substituição às importações, mas vão-se lá 40 e tantos anos. Agora é hora de inverter esse processo e nós começarmos a exportar. Que o país precisa de divisas e a Amazônia precisa de divisas. Outra coisa que eu devo acrescentar. Os chineses estão querendo e já vão executar uma ferrovia que liga a Colômbia do Atlântico ao Pacífico, porque a Colômbia tem duas costas. Se nós ligarmos uma estrada através de Rondônia e para a Colômbia, deputado Francisco Souza, nós teremos o mercado também para escoar a produção para a costa atlântica e para a costa pacífica, sem prejuízo das nossas aberturas aqui e ferrovias que darão acesso ao estado do Acre e ao estado de Rondônia ao Pacífico. E quando houve uma reunião promovida pelo senador Raup, que é um grande entusiasmo, eu lamento ele não estar presente para expressar a minha homenagem a ele, da preocupação dele com relação à Amazônia, eu propus àquela altura ao doutor Bernardo Figueiredo que se fizesse uma ferrovia ligando o Pacífico ao Atlântico, passando pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. Estrategicamente, o general sofre essa dificuldade, como o general Teófilo sofre, de que o Brasil está se interligando com todos os países da América do Sul, mas não há uma interligação entre o resto do Brasil e os estados do Amazonas e de Roraima. Isto é uma ameaça permanente à estratégia e à mobilização nacional na defesa dos nossos interesses. Vocês assistiram
há uns 2 ou 3 dias atrás, manifestações de presidentes de países limítrofes ameaçando invadir o Brasil. Veja como é que são as coisas. E aí o Exército teria que responder com o quê? Com movimento de tropas. Como? Somente com a integração nacional. Deixa eu ser rápido, então, na minha palestra, porque eu já perdi algum tempo em cima de situações que utilizam como sofisma habitualmente. O objetivo é o desenvolvimento sustentável e a articulação das ações de integração com os países vizinhos. Eixos de transporte 174, que é Manaus-Boa Vista, e os senhores estão vendo aí a infinidade da floresta amazônica intocável, o que quer dizer que estrada não cria dificuldade nenhuma para desmatamento, é pura sofisma. E a 319, que já foi dito anteriormente, e eu quero repetir, não tem por que pedir licença ambiental, é recuperação de uma estrada. E outra coisa, tem que ser asfaltada como todas as outras estradas. Não tem por que se criar dificuldades e dizer que tem que ser de terra batida por uma razão ou por outra. Ela terá que voltar a ser asfaltada como sempre foi. A 319, juntamente com as outras rodovias, integram a Amazônia. Eu quero lembrar que a nossa região tem quase 30 milhões de habitantes hoje. 30 milhões de habitantes é mais do que muitos países da Europa e da América Latina. De maneira que nós temos aqui 30 milhões de pessoas. Vamos nos interligar com cidades do Amazonas, via 319, que estão completamente dissociadas da interligação. Humaitá, Lábrea, Manicoré, Careiro, Manaquiri, Altazes e Careiro da Várzea. Lembro também aos senhores de que quem conhece bem a Europa sabe que os modais, nenhum interfere na atividade do outro. Você corre ali, a Europa você vê a hidrovia do Reno, do rio Reno, a ferrovia e a rodovia. E eles não competem entre si, muito pelo contrário, eles se integram. E é isso que nós precisamos ter. O Mercosul, que infelizmente vem se arrastando lentamente, mercê de entraves, e que nós estamos procurando, nós empresários, a destravar através de integração entre empresários, porque, na verdade, se ficar a cargo das diplomacias, as coisas não andam como não andaram até hoje. A rodovia tem uma velocidade de translado de 70% superior comparada com a velocidade fluvial. E, obviamente, produtos perecíveis precisam de rapidez. Já foi dito, Marcelo Tomé já disse isso, o que é verdadeiro e insofismável. Nós temos aqui, realmente, Rondônia e o Acre, muito próximo dos mercados asiáticos, que corresponde a quase 2/3 da população mundial e que precisam de alimentos. E nós temos alimentos, hoje somos produtores mundiais de primeira linha e campeões em grande parte da produção dos alimentos. Carne, soja, café, que estaríamos distribuindo para os mercados do Pacífico, fundamentalmente aqueles países do Extremo Oriente, China e Índia e etc, etc.
E a 319 será realmente o futuro do grande eixo que vai nos ligar do Atlântico ao Pacífico. Nós teríamos a possibilidade, inclusive com os portos do Rio Madeira, Porto de Itacoatiara, escoar a produção agrícola nossa de Rondônia, do Acre, a produção industrial do Amazonas através do Rio Amazonas, e nós teríamos o Atlântico, onde, se dobrando à direita, nós teríamos os mercados brasileiros. Indo em frente, nós teríamos a Europa, dobrando à esquerda, nós teríamos o mercado dos Estados Unidos e do México. Então, a 319 é de recuperação já. Vamos ver agora a população de cada um desses países limítrofes a nós. Colômbia e os seus respectivos PIBs. O PIB per capita da Colômbia é de 9.800, 10 mil dólares, é quase parecido com o nosso, que é 11 mil dólares per capita. A população da Colômbia aí é Suriname brasileira, a população da Colômbia brasileira, olha, a Colômbia aí, os dados ainda dão 48 milhões. Hoje a Colômbia já tem 52 milhões de habitantes e o PIB dela quase 8 milhões, mas que já está perto de 10 milhões, porque isto é de 2013. Nós temos agora a população do Equador, 15 milhões de habitantes. Renda per capita, 6 mil dólares. Vejam o território de cada um desses países. Nenhum tem um território do tamanho do estado do Amazonas, para não falar dos outros estados que compõem a Amazônia. Nós temos o Peru, 30 milhões de habitantes, 6 pontos, deve dar em 7 mil dólares, PIB 202 milhões e uma área de 1.285.000. E nós temos finalmente aqui a Bolívia, que tem 10 milhões de habitantes, quase 11 milhões, PIB de 30 bilhões e uma área de 1.099.000 quilômetros quadrados, PIB de 2.867.000. Não esqueçamos a Venezuela, que qualquer hora dessa volta para o seu eixo natural. População 30 milhões, PIB 438 e PIB per capita de 14 mil dólares, que já deve ter diminuído. Mas olha o mercado que a Rebeca tem pela frente para explorar. 30 milhões, 48 milhões, 15 milhões, 30 milhões, 10 milhões. Você pode triplicar aí as indústrias da Zona Franca, Rebeca. Que Deus te ajude a levar esta luta em frente. E por último, num rasgo de ufanismo, puseram Manaus como se fosse Nova York. Muito obrigado. Agradecer imensamente a palestra do José Roberto Tados, presidente da FEComércio, que realmente enriqueceu o nosso debate, nos esclareceu vários pontos ainda desconhecidos e que neste ato nós gostaríamos de homenageá-lo de forma muito singela, Tados, com um certificado e também uma placa em alusão à sua participação e à brilhante palestra que o senhor proferiu para todos nós. Muito obrigado pela sua participação. Bom, e já registrar a presença do vereador, excelentíssimo vereador Fogaça, da Câmara Municipal de Porto Velho, presente também a este evento.
Lembrar que às 14 horas nós teremos uma visita às instalações do novo prédio da Assembleia Legislativa. Todos os participantes deverão ser convidados a participar desta visita ao prédio da Assembleia.